a descrição do bruxismo, de acordo com a medicina, de acordo com a odonto, é aquele apertar de dentes ou aquele ranger de dente que a pessoa fica como se estivesse mastigando alguma coisa. E isso pode acontecer durante o dia, isso pode acontecer à noite ou em ambas as situações, né? Como consequência, vai ter o desgaste do dente. O dente que originalmente deveria ser assim, ele vai se desgastando, vai ficando, né, com a parte de baixo, de cima dos dentes, vão ficando menores, cada vez menores, até que o dente é todo exposto, vamos dizer assim, ele acaba ficando exposto. A pessoa também, né, pode provocar um dente mais mole, ele fica mais mole de tanto apertar e ranger o dente, isso pode amolecer os dentes também. E uma pergunta: qual é a causa do bruxismo? Bom, se você perguntar para médico, para odonto, vai dizer é multifatorial, ou seja, não tem uma causa definida. Multifatorial, ou seja, tem vários fatores de risco, porém ocorre com maior frequência em pessoas que têm refluxo, né, gastroesofágico, apneia obstrutiva do sono, estresse e ansiedade excessiva e também doenças neurológicas. Pessoas que têm esses quadros têm maior incidência do bruxismo. Aí a gente pensa, né? No caso do estresse e da ansiedade, quem veio antes, o estresse ou o bruxismo, ou ambos nasceram na mesma época? A doença neurológica também veio antes ou veio depois? Tudo isso parece que estão mais ou menos próximos à doença associada com o bruxismo. Mas enfim, existe aí uma maior incidência em pacientes com esses históricos. E para nós, acupunturistas, o que importa mesmo são os sinais e sintomas, né? E aí vem, né? Cada paciente tem o seu sinal e sintoma, e porém o mais comum é o desgaste do dente. Essa é a característica do bruxismo, né? O desgaste do dente vai ter aí quase todos que têm bruxismo. Mas pode ter dor de cabeça, pode ter enxaqueca, não todos têm, mas muitos têm dor de cabeça, tem enxaqueca, que elas também bastante graves. Pode ter, né, dor na própria articulação, estalos, né, quando a pessoa abre ou fecha a boca ou vai mastigar, acontece os estalos na articulação. Pode ter zumbido ou um barulho no ouvido, não necessariamente um zumbido, mas pode ter um barulho. Pode ter, né, aquela questão do nossa, meu ouvido tá tapado, né, tá parecendo que tá que a gente saiu da água, né, que fica com o ouvido tampado. Diminuição da audição. Todos esses sinais e sintomas, à medida que você está tomando nota do que tem de sinais e sintomas, você já está pensando em algumas coisas. Por exemplo, se tem uma dor na articulação, se tem estalos na articulação, aqui a gente já pode pensar em tendões, ligamentos, cápsulas articulares, não pode? A gente já pode estar pensando aqui em fígado, vesícula biliar, certo? Zumbido, barulhos, ouvido tampado, diminuição da audição, a gente já pode lá estar pensando em rim, tontura, vertigem, pode estar lá pensando em fígado, ou uma deficiência do Qi, ou uma deficiência de Xue. A gente já vai pensando nas possibilidades das coisas. Por quê? Porque são sinais e sintomas, e a gente tem aqui várias relações com os padrões de desarmonia. Enjoo, vômito, a gente pode estar lá pensando, né, numa deficiência do Qi do baço, ou então do estômago,
ou então contrafluxo do tio do estômago. Já estamos pensando em algumas coisas. Batemos o martelo já? Não, claro que não. A gente está ainda aqui pegando sinais e sintomas. Nevralgia do trigêmeo, né? Pode estar aqui associado, como é uma nevralgia, isso quer dizer que é nervo. Não é tendão, não é ligamento, não é articulação, mas é nervo. E quando nós temos a parte nervosa, a gente tem que ir lá, tá pensando na medula e no mar da medula. Por quê? Porque é sistema nervoso, ok? Muito bem. Peguei todos os sinais e sintomas. Necessariamente vai ter tudo? Não, né? Você vai pegar o que o teu paciente tem. Por isso, cada paciente vai ter a sua história. Não é a mesma história para todo mundo. Cada paciente tem a sua própria história. Porém, você está aqui pegando todos os sinais e sintomas. Ah, mas ele tem outros sinais e sintomas também, porque ele tem outra coisa. Vamos dizer que o paciente tem lá o refluxo. Ah, vai ter lá todo o sintoma de refluxo. Vai ter enxaqueca, que já tem enxaqueca. Você pega todos os sinais e sintomas da enxaqueca. Quando começa, porque começa, o que é isso, dá o start. Enfim, você vai pegar todos os sinais e sintomas. Aqui são os sinais e sintomas do bruxismo. Ele pode ter outra coisa também, ele pode ter uma dor lombar, e aí vai ter os sinais e sintomas da dor lombar? Também vai ter. Teu papel é quais são os sinais e sintomas do bruxismo, quais são os sinais da dor lombar. Pode estar junto? Pode, uma vez que aqui ele tem também o rim. Ah, mas o rim também pode estar lá na lombar? Pode. Ah, ele pode ter também uma dor no joelho? Pode. Mas também pode ter fígado, como tem fígado aqui, também pode ter fígado aqui, também pode ter. Ou seja, você pega todos os sinais e sintomas que o teu paciente tem e depois você vai. Se ele veio para tratar bruxismo, então dê mais atenção para o bruxismo. Como é feito o tratamento do bruxismo? Bom, se o paciente, né, for de dia, ele conscientemente tem que ficar reduzindo, né, o bruxismo. Não posso morder, não posso morder, tem que ficar lá o tempo todo. Mas se for dormindo, e se ele tem o bruxismo dormindo? Bom, aí você vai usar aparelho, né? Tem aparelhos orais ali para diminuir esse contato. Mas você resolveu o bruxismo? Não, você resolveu a situação ali para não piorar, para já não perder aqueles dentes, para não estragar mais ainda. Mas não resolveu o bruxismo, resolveu o sintoma do bruxismo, né? Você resolveu a perda, né, da questão, mas você não resolveu o problema do bruxismo. Agora, tem casos mais graves que precisa usar medicamento ansiolítico. Por quanto tempo é o tratamento para o bruxismo? Sem ser na acupuntura. Bom, qual é o tempo? Enquanto a pessoa tiver, né? E o que você percebeu no tratamento do bruxismo? Ok, você não percebeu nada? Então eu vou te dizer. O que acontece o tratamento é para evitar isso aqui. Evitar, não resolver. Coloca-se aparelhos para evitar acontecer aquilo. Então, é para sintomas. São tratamentos sintomáticos, isso quer dizer que não está tratando a causa. Veja, eu bato muito nessa tecla, busque a causa, por quê? Porque enquanto a gente estiver tratando o sintoma, está tratando o sintoma, não está tratando a causa. Eu não tenho muito o que explicar, né? Essa questão, enquanto está tratando o sintoma, não está tratando a causa. O tratamento é pontual, é ali, coloca o aparelho e está resolvido, pelo menos por enquanto está resolvido. E vai tratando, né, de resolver a parte ali, né, de ficar fazendo aquilo.
Então, é um tratamento sintomático. E tratamento sintomático, todo mundo sabe que existe lá, né, aquilo que é aparente, mas por baixo aqui existe um outro mundo. Existe alguma coisa aqui. Aqui são os sinais e os sintomas. Porém, aqui embaixo está a causa. Quem mantém sinais e sintomas é a causa. Não tem outro pensamento. Quem mantém é a causa. No entanto, a causa do bruxismo é uma interrogação. Qual é? Não tenho a mínima ideia, né? A pessoa fala, não sei, nem vou perguntar. Por que o tratamento assim é assim? Porque não se conhece a causa. A causa é desconhecida. Se a causa é desconhecida, a gente tenta tirar o máximo lá de cima para melhorar a vida da pessoa também. Não pode deixar a pessoa perder os dentes. Então, trata sinais e sintomas até encontrar a causa, mas não tem, né? Como que vai encontrar a causa? E aí eu pergunto, na acupuntura, então, nós conhecemos a causa do bruxismo? Olha, seria muito bom se na acupuntura a gente conhecesse a causa do bruxismo. Por quê? Porque todo mundo que está aqui atuando, né, nos sinais e sintomas, o que vai fazer? Vai acabar sendo acupunturista. Por quê? Porque daí o acupunturista sabe a causa. Existe isso mesmo? Isso é verdadeiro, que nós sabemos a causa do bruxismo? Você sabe qual é a causa do bruxismo? Se você souber, me conta. Por quê? Porque eu quero ficar rica. Não é assim. Existe também, né, na acupuntura, a gente não conhece a causa do bruxismo. E aí vem a pergunta, então, a acupuntura também trata somente os sintomas? Isso quer dizer que se a gente também não conhece a causa, se a gente também não conhece essa causa, o que a gente vai tratar na acupuntura? A gente não conhece a causa do bruxismo, mas a gente conhece os sinais e sintomas, causas dos sinais e sintomas. Por que aqueles sinais e sintomas estão acontecendo? E se a gente começa a tratar os sinais e sintomas, aí a gente começa a ir para a causa. Porém, é possível encontrar a causa do bruxismo? Claro que é. Mas precisamos... Vamos pensar assim, se a gente é aquele pinguinzinho ali, ó, a gente tem que mergulhar aqui e nadar em torno aqui para encontrar a causa disso aqui, ok? Precisamos ir fundo na questão, não ficar somente lá em cima nos sinais e sintomas. Precisamos mergulhar fundo para procurar a causa. A acupuntura trata somente os sintomas do bruxismo? Eu sempre repito essa frase. A acupuntura não trata doenças, nem nomes de doenças. Bruxismo é o nome de vários sinais e sintomas que estão acontecendo. Um somatório de sinais e sintomas foi determinado que isso é um bruxismo. E a acupuntura não vai tratar isto chamado bruxismo, mas vai buscar lá nos seus sinais e sintomas a origem daquilo. Então, o nome bruxismo é um nome dado. Assim como eu me chamo Lucy, mas eu poderia chamar qualquer outra coisa. Não poderia? Na hora que eu nasci, poderia ter milhões de nomes, mas alguém me deu o nome de Lucy, porque olhou para minha cara e falou, nossa, tem cara de Lucy, e vai ser Lucy. Ok? Então, eu, a partir do momento que fui registrada, pimba, marcou na minha testa, meu nome é Lucy. Assim como uma doença também recebe um batismo. Tá bem, todos
Todos esses sinais e sintomas a gente vai chamar de bruxismo. A acupuntura não trata a doença chamada bruxismo, não trata nenhuma doença com um determinado nome, mas a acupuntura vai fazer o quê? Ela vai associar cada sinal e sintoma com um ou mais padrões de desarmonia. Agora, padrões de desarmonia, a gente está falando da acupuntura e vai realizar o tratamento de acordo com isto. Por exemplo, vai pegar um determinado sinal e sintoma lá do bruxismo. Tem vários, né? Não é multifatorial, tem vários sinais e sintomas. Cadê? Aqui, tem um monte de sinais e sintomas. Pegamos cada um deles e vamos associar a padrões de desarmonia. Ok, quando a gente associa os padrões de desarmonia, você vai listar vários. Ah, zumbido pode ser isso, 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 isso. Ok, mas o paciente vai ter tudo aquilo? Claro que não. Mas, a princípio, lista tudo. E aí, vai realizar o tratamento de acordo com essa diferenciação de síndromes, e as síndromes são de acordo com os sinais e sintomas, ok? Isso quer dizer, a gente está interpretando uma doença, dividindo essa doença em vários sinais e sintomas, pegando todos os sinais e sintomas, recolhemos durante a anamnese. Agora, nós associamos a vários padrões de desarmonia e através de um diagnóstico da acupuntura, então, deixa eu só terminar aqui, então a acupuntura também atua na origem dos sinais e sintomas, porque a pessoa tem lá vou pegar aqui um sintoma. Ela tem um estalo na articulação. Ok, esse estalo na articulação a gente pode pensar como se fosse um espasmo, né? Como se fosse, porque quando ela faz aquele movimento dá aquela pimba, aquele estalo. Nós podemos pensar aqui em várias coisas, por exemplo, uma deficiência de Chouet, porque não está nutrindo nem umedecendo o suficiente e as superfícies estão pimba, estalando. Ah, não pode ser? Pode ser. Ah, mas pode ser também um vento. Ok, tá passando um vento lá e tá estalando. Pode ser, pode ser. Pode ser um acúmulo de mucosidade que também pode dar os estalos. Também pode. Tem vários padrões de desarmonia que estão associados lá com um determinado estalo. Aquele estalo é mais alto, aquele estalo é baixinho, é surdo. Tem várias características, cada um está lá relacionado com alguma coisa, mas a princípio você pega tudo aquilo que gera um estalo e coloca. Isso quer dizer que, então, aqui vai ter lá, vamos pegar, tem 4 tipos de padrão. Tudo bem, fica com aqueles 4, mas eu vou tratar aquilo? Não, calma, a gente vai agora pensar quais são os padrões de desarmonia que somando vai dar o bruxismo. Nós vamos fazer exatamente igual na medicina, eles vão pegar todos os sinais e sintomas e vai falar, poxa, isso aqui é bruxismo. Ok, a gente pega aqueles sinais e sintomas e agora a gente transforma em padrão de desarmonia. E esses padrões de desarmonia estão gerando aquele bruxismo. Então, a gente faz quase a mesma coisa, porém a gente está agora tratando de padrões de desarmonia. Então, quando a gente tem padrões de desarmonia, nós vamos ter sinais e sintomas estão aqui, e aqui está a causa. Nós um dia vamos procurar essa causa, né? Um dia sim, um dia breve, vamos atrás dessa causa. Porém, hoje, nós precisamos também olhar e observar esses sinais e sintomas, mas eu vejo muitas vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem um zumbido. E aí, zumbido é rim. Por quê? Porque o zumbido está no ouvido, e o ouvido é a abertura do rim.
Isso é uma meia verdade. Por quê? Porque o zumbido também pode vir do fígado. E aí, isso também é uma meia verdade. Por quê? Porque isso aqui pode ter sido gerado por alguma deficiência lá no baço. Se é fígado, pode ser gerado por um excesso lá no pulmão. Veja, aqui é meia história. E se a gente só fica na meia história, o que acontece? Muitas vezes a história vai para o caminho errado. E uma das coisas importantes que o acupunturista tem que ter e tem que se lembrar, o acupunturista não acha. Ele tem certeza. Nós precisamos fazer tratamentos certeiros e não tratamentos do eu acho. Porque enquanto a gente está no eu acho, nós estamos usando protocolos prontos. Aqueles assim, eu acho que é zumbido. Mas como eu acho que é zumbido, então eu vou usar um protocolo para zumbido. É assim que você quer levar a sua carreira? Tem certeza que é dessa forma que você vai ter sucesso na sua carreira? Ou será que você tendo certeza do seu tratamento, veja, você já começa com uma certeza, começando com uma certeza, a sua carreira vai ter certamente um bom resultado. Por quê? Porque tudo começa com uma certeza. Não começa com eu acho que é. Se você pensa em algum momento, eu acho que é, pare tudo e começa tudo de novo, para você ter certeza. Mesmo que você fala assim, eu tenho certeza que é isso, ok, faça, veja se deu certo. Aí, se não deu certo, você tem certeza que não era aquilo. Como que nós vamos fazer a diferenciação daquele monte de padrão de desarmonia que você listou? Claro, através do diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Anamnese, palpação, língua e pulso. Não tem como escapar da acupuntura e ter certeza do tratamento. Se eu quero ter certeza de algum tratamento, eu preciso passar por esse diagnóstico. E aí eu vou ter certeza. Por quê? Porque eu listei lá todos os sinais e sintomas e aí listei aquele monte de padrões de desarmonia. Quais desses padrões de desarmonia o meu paciente realmente está desenvolvendo? Tenha certeza através do diagnóstico da acupuntura, anamnese, palpação, língua e pulso. Sem esses diagnósticos, não tem como você ter certeza de quais padrões de desarmonia você está tratando, né? E o que esse diagnóstico fornece? Ele vai dar, com certeza, agora ele vai pegar lá daquela lista, é esse padrão, é este aqui, é este aqui, é este aqui e é este aqui. Ok. Tum, 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 tum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 padrões de desarmonia que estão gerando lá o bruxismo da pessoa. Isso são padrões de desarmonia. É deficiência do rim. É um vento do fígado. É um não sei de quem. É tarari, tarará. Ou seja, você tem os padrões de desarmonia que estão causando bruxismo. Mas veja só, esses aqui
são os padrões de desarmonia dos sinais e sintomas. Nunca se esqueça disso. Estes padrões de desarmonia que você encontrou aqui, ligado com os sinais e sintomas, são os padrões de desarmonia dos sinais e sintomas. Eu ainda não estou lá na causa, mas eu estou fazendo tratamento de acordo com padrões de desarmonia, mas de sinais e sintomas ainda. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema você também tratar sinais e sintomas, mas não se contente apenas com sinais e sintomas. O acupunturista pode muito mais que isso. Então, os padrões de desarmonia, muitas vezes a gente, eu falo tanto de padrões de desarmonia, mas tem acupunturista que não sabe o que é um padrão de desarmonia. O que eles são? São desequilíbrios causados por fatores patogênicos, ou então por desequilíbrio entre yin e yang, ou então por deficiência de alguma substância vital. E nós vamos ter lá padrões de desarmonia. Por exemplo, nós vamos ter lá, vou colocar aqui alguns exemplos, uma deficiência do Qi do pulmão. O que é uma deficiência do pulmão? É uma deficiência de alguma substância vital, que é o Qi, lá num determinado zanfu. Qual que é? O pulmão. Quando a gente fala que é uma deficiência do Qi do pulmão, nós estamos dizendo uma substância vital, qual é o desequilíbrio, que é uma deficiência, e onde ele está? Ele está no pulmão. Ok, localizei qual é o desequilíbrio, qual é a substância vital e qual é o local. Outro exemplo, é um calor, mucosidade no coração. São dois fatores patogênicos. Agora, aqui, veja, não tem um fator patogênico, é uma deficiência, não tem um fator patogênico. Pode ser que isso vá gerar um fator patogênico depois? Pode, mas na deficiência do pulmão não tem um fator patogênico. Agora, quando a gente fala, tem um calor, mucosidade no coração, aqui eu já tenho dois fatores patogênicos. E onde? Lá no coração. Então, tem dois fatores patogênicos afetando um determinado zanfu. Este fator patogênico, agora, calor, mucosidade, pode ter sido gerado por um excesso ou por uma deficiência. Então, aqui tem um passo anterior, que é procurar qual é a causa do calor, mucosidade. Opa, misturei calor com causa. Qual é a causa do calor, mucosidade? Qual é a causa? O que gerou? Foi por conta de uma deficiência ou ficou por conta de um excesso? Isso são respostas que você, acupunturista, tem que saber dar essas respostas. Então, o acupunturista deve encontrar todos os padrões de desarmonia que estão afetando o paciente, aquele paciente com bruxismo, selecionar todos os padrões de desarmonia, fazer o diagnóstico, encontrar os padrões que estão relacionados e aí fazer o princípio de tratamento, né? Fazer lá o seu princípio de tratamento. Aqui nós vamos pegar, claro, se ele veio para tratar bruxismo, a gente vai fazer um tratamento mais específico para bruxismo, porém, sempre com um zoinho lá naqueles outros negócios que estão lá também. Por quê? Porque o paciente fala assim, eu tô com bruxismo, mas eu também tenho uma dor nas costas, mas eu também tenho uma gastrite, mas eu também tenho um refluxo, mas eu também tenho uma dor de cabeça. Ele vai estar lá falando um monte de coisa. Ok, a princípio a gente vai meio que ficar ali. Você veio para fazer o que mesmo? Bruxismo. Ok, então vamos pegar primeiro o bruxismo. Isso não é pegar primeiro, só tratar bruxismo, 10 sessões tratando bruxismo. Não, é tratar aquele dia o bruxismo. Na próxima vez, vamos ver como é que tá isso? Vamos ver como é que tá isso. Eu já posso ir pegando outras coisas? Porque muitas vezes um problema lá que é de uma doença
também está relacionada aqui com o bruxismo. E aí eu tô pegando lá, tô pegando aqui e tô fazendo essa variação no meu tratamento. Porque se você faz 10 tratamentos para bruxismo, só para bruxismo, você perde muita coisa. Perde a chance de realmente ajudar o seu paciente. E o que fazer se o acupunturista não sabe como encontrar os padrões de desarmonia? Aí é um pouco mais grave, né? Por quê? Porque aí, esse acupunturista que não sabe encontrar os padrões de desarmonia, o único caminho é usar protocolo pronto. Não tem outro caminho. Vai tratar o bruxismo, não vai tratar padrão de desarmonia. Por quê? Porque ele não sabe encontrar o padrão de desarmonia. Então, o tratamento vai ser exclusivamente sintomático. Por quê? Porque vai tratar bruxismo usando um protocolo pronto. E aí você tem que se lembrar. A acupuntura tem o seu próprio diagnóstico. Língua, pulso, palpação, e a anamnese também é totalmente diferente da anamnese de qualquer outra. Aliás, qualquer profissão da saúde tem a sua própria anamnese. O fisioterapeuta não vai fazer a mesma anamnese de um dentista, o dentista não vai fazer a mesma anamnese de um psicólogo, o psicólogo não vai fazer a mesma anamnese do médico, o médico não vai fazer a mesma anamnese do acupunturista, porque o acupunturista vai fazer a anamnese igual do outro. Não existe isso. Existe uma anamnese própria da acupuntura e nós vamos fazer a anamnese própria da acupuntura, assim como nós vamos fazer o diagnóstico próprio da acupuntura. Então lembre-se, a acupuntura tem o seu próprio diagnóstico e o tratamento que nós acupunturistas realizamos é de acordo e é direcionado por este diagnóstico. Porque enquanto nós estamos fazendo um tratamento direcionado para bruxismo, nós estamos usando o diagnóstico de outro profissional da saúde, de outro profissional. Fizemos algum diagnóstico aqui? Não sei nem encontrar padrão de desarmonia. Então, o diagnóstico que eu vou usar é do outro profissional. Tá correto isso? Ou o acupunturista não é um profissional da saúde. Porque se o acupunturista não é um profissional da saúde, ele não precisa fazer diagnóstico. Certo? Ele é equivalente a aquele atendente de farmácia que aplica injeção. Ele não precisa saber qual é a medicação e nada. Ele só sabe colocar a injeção e pinche. Precisa fazer diagnóstico? Não, ele só executa. Então, daí ele é um profissional da saúde? Não é considerado um profissional da saúde. O profissional da saúde é aquele que faz um diagnóstico e um tratamento de acordo com aquele diagnóstico. Esse é um profissional da saúde. Por que o acupunturista não está fazendo o seu diagnóstico e nem fazendo o seu tratamento de acordo com esse diagnóstico? Esta é uma dúvida que você precisa responder. O acupunturista realiza o diagnóstico para o tratamento, seja para os padrões de desarmonia daquele paciente. E tem mais isso, né? O diagnóstico vai traçar um tratamento para aquele paciente. Não é para outro paciente. Aquele paciente é o João. É para o João. Aquele diagnóstico é do João. O tratamento é do João, que tem bruxismo. Ok? Aí vem o Antônio, que também tem bruxismo. Eu vou usar o mesmo aqui para o Antônio? Claro que não. Eu vou fazer outro diagnóstico, outro tratamento para o Antônio. Então, nós precisamos sempre lembrar, porque o acupunturista não sabe encontrar o padrão de desarmonia, alguma coisa está meio errado.
Qual o maior empecilho que o acupunturista encontra no diagnóstico? O acupunturista, quando não sabe fazer o diagnóstico, qual o empecilho que ele encontra para não estar fazendo o diagnóstico? Uma vez que ele precisa fazer o seu diagnóstico de acupuntura, porque ele é um profissional da saúde, porque ele precisa fazer o seu diagnóstico diferencial. E daí fazer o tratamento de acordo com esse diagnóstico. O que impede o acupunturista fazer isso? Esta é o maior empecilho do acupunturista. Ele acredita que o diagnóstico é difícil de fazer. Nossa, o diagnóstico é muito difícil. E isso a gente escuta o tempo todo. O diagnóstico da acupuntura é muito difícil. Aí eu te pergunto, o diagnóstico de qualquer outra profissão é fácil? Quanto tempo um médico leva para aprender a fazer um diagnóstico? Quanto tempo um psicólogo leva para fazer um diagnóstico? Quanto tempo um dentista leva para fazer um diagnóstico? Para aprender a fazer o diagnóstico, não é para fazer, para aprender a fazer aquele diagnóstico. Quanto tempo cada profissional da saúde leva para fazer um diagnóstico preciso? É muito tempo, mas é difícil? Não, porque se fosse difícil, tinha um monte de profissional da saúde aí que não faz diagnóstico. Por que nós vamos desistir do nosso diagnóstico? Apenas porque é difícil? Então, por ser difícil, não faz. E aí tem o problema que nem quer aprender, porque é difícil. Do que é difícil, a gente não quer saber. É difícil. Então não quero saber. A sua profissão vai ser baseada nisso? Pense bem. Repense esse conceito. Ok? Agora, quando não faz diagnóstico, usa somente protocolos. Não tem outra saída, não faça o diagnóstico, tem que usar protocolo. Quando faz somente protocolo, os resultados são poucos. Quando os resultados são poucos, a sua carreira é mais ou menos. Quando a carreira é mais ou menos, a vida é mais difícil. Ok. E se a gente muda lá no começo? Acreditar que o diagnóstico é fácil e divertido. É fácil e divertido? Então eu vou aprender. Tudo muda. Isso quer dizer que o maior empecilho do acupunturista é acreditar que o diagnóstico é difícil, porque aí ele não quer aprender a fazer. Prefere usar protocolo. Mude esse conceito. Eu consegui. Meus alunos conseguiram. Se todos nós conseguimos, você também consegue. Por quê? Porque o diagnóstico é fácil e divertido. E uma vez que é fácil e divertido, eu vou fazer. E eu quero aprender. E aí eu não uso mais protocolo. E aí eu vou ter resultado efetivo. E aí a minha carreira vai ser legal pra caramba. Tudo muda. Desde que você acredite realmente, eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer isso por mim. Por mim, assim, por você, né? Eu sou capaz de fazer essa mudança por mim. Por quê? Porque eu mereço. Simples assim. Você é capaz de fazer essa mudança na sua profissão, na sua vida, porque você merece. E porque as pessoas precisam de um acupunturista competente, precisam de um acupunturista que realmente seja acupunturista e não alguém que põe agulha.
sem saber o que está fazendo. Nós precisamos de acupunturistas que sabem e têm certeza do que estão fazendo. E por quê? Então, muitos acham o diagnóstico difícil. Bom, porque tiveram aulas sem um método claro, sem um método fácil, sem um método lógico e sensato. Isso eu sei porque eu fui professora, isso eu sei porque eu fui aluna, isso eu sei porque eu passei por tudo isso também. Eu já nasci sabendo fazer o diagnóstico? Claro que não. Eu nasci sabendo a acupuntura? Claro que não. Tudo eu aprendi, tudo eu superei, tudo eu coloquei na minha cabeça, é fácil e divertido e eu vou aprender e eu vou dominar. Tudo muda, desde que eu mude. E aí, eu vou aprender. Eu quero aprender. E eu vou atrás de aprender. Por quê? Porque eu quero ser uma acupunturista. Aí, a gente, veja só, existe um tal de pensamento chinês. Existe também um tal de ideograma. Se você pegar os livros, alguns livros, né, não são todos, mas alguns livros que tem lá nos clássicos, né, tem o trecho em chinês, e esse chinês já é um pouco mexido, mas se pegar lá o texto clássico mesmo, é curtinho, né, tem alguns ideogramas e interpreta-se esse ideograma, traduz e escreve um livro. Então, nós não sabemos ler aqueles ideogramas antigos, não é nem esses novos, os antigos, porque esses novos também já estão com a interpretação. Mas aqueles antigos, não sabemos ler. Para aquilo, precisa ter muito conhecimento tanto do pensamento chinês quanto da literatura antiga chinesa. Então, existe o tal do pensamento chinês, existe os tais dos ideogramas, e a gente depende das traduções. Cada tradutor vai colocar da sua forma, do seu pensamento, e às vezes, para explicar alguns ideogramas, ele escreve várias páginas para explicar o pensamento chinês, do que está querendo dizer aqui. Então, eu, Lucy, o que eu fiz? Retornei às origens. O que é retornar à origem? É ler aquilo que a gente tem, que são os livros que nós temos atualmente, mas retornar à origem, pegar a essência daquilo. Por quê? Quando a gente lê os livros, vários livros, isso não é só um livro, vários livros, a gente lê um parágrafo inteiro, e no final dele, a gente chega à conclusão de que não acrescentou nada. Ficou até pior do que estava antes. Eu tinha acabado de entender e agora não sei se eu entendi. Conclusão, não acrescentou nada. Isso eu coloco até nos livros, eu até meio que... Eu risco muito meus livros, né? Pego o lápis de cor e vou pegando o quê? A essência. Por quê? Porque tem muito parágrafo vazio, e esses parágrafos vazios mais confundem do que ajuda. Ou seja, eu retornei à origem. Ver o essencial de modo claro. É você pegar a mensagem e entender a mensagem, e não pegar aquele monte de palavras que estão lá para explicar aquela mensagem, que às vezes são poucas palavras. Tem muita palavra lá que estão lá de modo vazio. E isso a gente entende. Por quê? Porque os escritores, eles têm laudas a cumprir. Ele tem lá, você precisa entregar tantas laudas, você precisa entregar, seu livro tem que ter tanto... Vai depender do editor. E o editor não conhece nada sobre isso. Ele só quer um livro grande para vender caro. Então, tem que escrever. Aí pega aqueles trechos da medicina chinesa mesmo, que são trechos curtos. E daquilo lá tem que render um capítulo. E aí enche de coisa. Retorne à origem. Leia o essencial. Pega o que não
Pega o que não tem importância, aquele monte de palavra que não tem importância, joga fora, leia o essencial. Isso foi o que eu fiz e por isso o meu método é muito claro, é muito sintetizado, é muito fácil e muito lógico. Por quê? Porque eu peguei a origem, peguei a essência da coisa. Assim como também não escrevo muito, eu pego aquela essência e tá bom. E isso é o mais importante na acupuntura, é você pegar a essência, né? Qual é o diagnóstico do bruxismo? Você pode me perguntar, Lucy, qual é o diagnóstico do bruxismo? Ok. Para essa pergunta eu tenho uma resposta. Esse é o pensamento da caixinha. O que significa pensamento da caixinha? É uma caixinha que o acupunturista tem. Qual é o ponto? Qual é o tratamento? Qual é o diagnóstico? Ele não quer procurar qual é o ponto, ele não quer procurar qual é o tratamento, ele não quer procurar qual é o diagnóstico, ele quer perguntar qual é o diagnóstico do bruxismo, qual é o tratamento do bruxismo, qual é o ponto que eu uso para o bruxismo. É a caixinha do qual é. Por quê? Porque ele só sabe fazer isso. Só sabe perguntar qual é o ponto, qual é o tratamento, qual é o diagnóstico. Este é o pensamento da caixinha. E aí eu peço para vocês, saiam dessa caixinha. Liberte-se dessa caixinha. Por quê? Porque ela é uma caixinha que fica assim o tempo todo na dúvida. Fica no tempo todo no eu acho que. Eu acho que é esse diagnóstico. Eu acho que é esse tratamento. Então eu acho que é esse ponto que eu tenho que usar. Saia dessa caixinha. Liberte-se dela. Seja você mesmo o dono do seu diagnóstico. No momento, e aqui tudo está dependendo de quê? Do diagnóstico. Porque se você sabe fazer o diagnóstico, você sabe o tratamento. Se você sabe o tratamento, você sabe qual é o ponto. Veja como isso é liberdade. É você depender de quem? De você mesmo. E não de alguém. Responder as suas dúvidas. Por quê? Porque se pergunta qual é o ponto, é uma dúvida. Se você pergunta qual é o tratamento, é uma dúvida. Se você pergunta qual é o diagnóstico, é uma dúvida. E dúvida é eu acho. Aqui não. Você saiu da caixinha, você faz o seu diagnóstico, você escolhe o seu tratamento e você escolhe os seus pontos. Para quem? Para aquele paciente. Naquela hora. Isto é acupuntura. Mas eu vou te dar algumas dicas, né? Porque sair da caixinha significa que não precisa mais recorrer a protocolos. Olha que beleza, significa que você é capaz de realizar um diagnóstico completo, significa ter total controle do tratamento do seu paciente. Isso quer dizer, você sabe o que fazer, você sabe por que você está fazendo, você sabe como fazer e você vai saber quanto tempo você vai fazer aquilo. Por quanto tempo eu vou fazer? Se hoje você não consegue responder essas dúvidas, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou fazendo, eu sei como eu devo fazer e eu sei quanto tempo eu devo fazer. Se você não está respondendo uma dessas perguntas, está faltando alguma coisa. Tem que responder todas elas, com certeza. Significa ver o seu paciente, e esse é o melhor da história, melhorando a cada sessão.
cada sessão você vai ver ele melhorando. Significa nunca mais ter que esperar aquela resposta. Qual é o ponto? Qual é o tratamento? Qual é o diagnóstico? Qual é o tratamento? Nunca mais você vai ter que esperar essa resposta. E nem nunca mais você vai ter que fazer essas perguntas. Por quê? Porque você já sabe fazer tudo isso. Vai chegar um ponto que você vai ouvir algum outro acupunturista te perguntar: puxa, que ponto que você está usando? Puxa, me passa o tratamento disso. E aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui hoje. Aí você vai falar: bem que a Lucy me disse. Verdade. E agora de acupunturista para acupunturista. Quando sabemos quais são os sinais e sintomas do paciente, isso é independente de doença, não é só do bruxismo, você vai separar todos os sinais e sintomas, relacionar agora com o nosso conhecimento de acupuntura, ou seja, vai selecionar lá os padrões de desarmonia. Ok. E aqui, no nosso caso do bruxismo, o principal sinal e sintoma é o desgaste no dente. É ou não é? Então, a característica principal do bruxismo é o desgaste no dente. Então, responda. Qual é o Zangfu relacionado com os dentes? Aí você deve saber, né? Os dentes está relacionado com o rim. Muito bem. Que Zangfu está relacionado aqui. E aí, responder a primeira pergunta, responda a segunda. O que está acontecendo com esses dentes? Eles estão tendo desgaste. Ok. Terceira pergunta, para que servem os dentes? Serve para mastigar. Só serve para mastigar? Para que serve dentes desgastados? Por que eu preciso ter aqueles dentes? Aquele paciente tem que ter os dentes desgastados? Eu falei uma palavra importante aqui, né? Porque ele precisa ter dentes desgastados. Porque ele tem, certo? E se ele tem, é porque ele precisa ter aquilo. Lembre-se dessa palavra. Tudo que a gente faz, nosso corpo desenvolve, é porque ele está precisando daquilo. Precisando por quê? Porque existe uma ação que precisa ser realizada. Porque precisa, né? E quem participa dessa confusão toda? Eu sei que é o rim, porque o rim é dente. Mas é só o dente? Não, pense bem comigo. Só o dente que está envolvido aqui. Veja só, essa figura eu coloquei de propósito aqui, né? Um cachorro brabo. É a foto de um cachorro brabo. Quando a gente olha, né, essa plaquinha assim na casa de alguém, o cachorro é brabo. Significa que é um cachorro bravo. Quando a gente está bravo, o que a gente faz? Mostra os dentes. E quanto maior os dentes, mais agudos são os dentes, mais esse cachorro vai dar medo na gente, não é não? Mais esse cachorro vai morder com uma potência maior, não é não? Então, para que serve aquele dente desgastado mesmo? Pense nesse cachorrinho aqui, e agora os dentinhos dele tá tudo desgastado aqui, tem até um buraco no meio aqui. Para que serve isso? Por quê? Porque ele não pode mais morder. Não pode ser mais bravo, porque você olha o dentinho do cachorro assim, ixi, tá tudo chatinho, tem até um buraco no meio. Não vai morder. Ele pode até ser bravo, mas hoje ele não é mais.
Por quê? Porque os dentinhos dele foram pro beleléu, né? Vamos dizer assim. Ficou tudo pela metade o dentinho dele. E ficou um buraquinho no meio. Ele não vai conseguir morder. A primeira coisa, função dos dentes, não é mastigar, é morder. O mastigar faz parte do processo da alimentação, mas o morder faz parte da alimentação, porque eu preciso cortar um pedaço do alimento. Pense, se não tiver dente, como que você vai cortar um alimento? E aí, como que você vai se alimentar se você não cortar o alimento? Então, a função do dente mesmo, pelo menos essas da frente, são cortar o alimento. O alimento ou qualquer outra coisa, né? Se a função dos meus dentes é cortar, é morder, e quando vai ranger os dentes é agora mastigar, aí sim. Isso quer dizer que eu não posso morder e eu preciso mastigar. Uma coisa é, eu não posso morder, porque desgastou, mas a pessoa fica mastigando, então eu preciso mastigar. São duas coisas que essa pessoa precisa fazer. Não posso morder mais e eu preciso mastigar aquilo. O que é que essa pessoa precisa? Morder e mastigar. E que, veja só, por isso que eu coloquei esse cachorro aqui, ó, não pode mais parecer bravo. Porque um cachorro que não tem dente, ele sabe que não tem dente. E ele sabe que ele não pode mais se defender. Então, ele se torna um cachorro frágil, vamos dizer assim. Isso quer dizer que a pessoa agora é mais frágil. Ela não é mais agressiva. E ela não pode mostrar esta agressividade e ela tem que mastigar isso para engolir. Ou seja, é um sentimento que está lá no fundo da alma da pessoa. Não tenho mais direito de ser agressiva. Eu não posso mostrar minha raiva. Eu tenho que conter essa raiva aqui dentro e eu tenho que mastigar. Eu não quero engolir. Veja bem, eu não vou engolir. Mas eu preciso ficar mastigando. Mas eu não engoli. Entenderam? É algo que eu não quero engolir, mas eu preciso mastigar porque eu não posso mostrar meus dentes, porque eu não posso mais ser agressiva. Procure esta. E aí a gente vai escrever aqui esta emoção. Então, aquilo que estava lá rindo, a gente pode pensar, é medo. Tem medo? Tem, mas é aqui, tem muita coisa relacionada com a raiva. São os dois sentimentos envolvidos, raiva e medo. Procure na raiz, na causa do bruxismo. Esta é uma das causas do bruxismo, que é essa emoção. E emoção é um fator patogênico interior, que é o que mais causa doença. Lembre-se disso. Fator patogênico interior são as emoções. Tem outras coisas também, tem o alimento, mas tirando o alimento, assim, se eu não como tão desastradamente, se eu não como
hambúrguer todo dia, né? Cachorro quente todo dia, e Coca-Cola, e refrigerante, e cerveja, e bebida alcoólica, e piriri parará. Se eu não faço, né, uma extravagância todo dia, então aquilo que mais causa doença é a emoção. O nosso corpo, ele é muito resistente, gente. Vocês precisam pensar que o nosso corpo é muito resistente. A gente precisa fazer muito para ele arreganhar. Então, agora, uma dica, né? De acupunturista para acupunturista. Nós temos aqui a raiva, que está lá na articulação, certo? Cápsula articular, tá aqui na madeira. Nós temos Shen, lembra que existe lá ansiedade, estresse, também está envolvido. Nós temos a musculatura, né? A musculatura que faz a força, faz para a mastigação, ela que fica ali também, dando sustentação à articulação. Nós temos aqui os dentes e nós temos lá uma das causas, uma dos fatores, a apneia, dispneia. Veja só, no bruxismo, o que a gente tem? Aí, onde começou? Pode ter começado aqui na raiva junto com o medo, sim, mas aí um medo muito grande, o que ele vai fazer? Ele pode ir lá fazer um distúrbio no Shen. Por isso que o Shen vai ficar estressado, com ansiedade, tarari, tarará. Ok, Shen dessa forma, ele vai pegar o metal e aí ele vai causar lá distúrbios de respiração. Mas aquela raiva, vai lá para madeira. Músculo, trabalha aí, chicotada no músculo, trabalha aí que eu preciso mastigar, trabalha aí que eu preciso mastigar. Ok, aí musculatura, tá bom. Rim, me dá aí, porque me dá din aí, porque eu preciso fazer o que o fígado tá mandando. Ou seja, você tem aqui um monte de coisa. Mas observe que você teve um início aqui e teve outro início aqui. Isso quer dizer que aqui pode ser um nó e aqui outro nó. Desfaça os nós. Veja lá quais são os padrões de desarmonia que estão aqui no fígado. Veja lá quais são os padrões de desarmonia que estão aqui no rim. Você vai encontrar padrões de desarmonia aqui em Shen? Vai encontrar padrões de desarmonia aqui no baço? Vai encontrar desarmonia aqui no pulmão? Vai, mas só que eles são muitas vezes consequência dos nós. Desfaça os nós. Desfazendo os nós, esse ciclo encerra e aí, por si só, eles vão melhorando até sumir. Por isso é importante fazer o diagnóstico. É importantíssimo fazer o diagnóstico. Então faça. Aqui eu só peguei desgaste do dente. Faça a mesma coisa, o mesmo pensamento para todos os sinais e sintomas do seu paciente, não do outro, né? Porque você vai ter lá todos os outros sinais. Tem dor de cabeça, tem dor aqui, tem estalo na articulação, tem tontura, tem vertigem, tem isso, tem aquilo. Cada um você vai pensar e raciocinar do mesmo jeito. Quem começou, de onde está indo, para onde está indo, o que está acontecendo aqui. Faça a mesma coisa. Depois disso, trace os padrões de desarmonia, princípio de tratamento, selecione os pontos e manipule as manipulações de acordo. Mas não dá para fazer tudo isso numa vez só. Sinto muito, não dá para fazer tudo isso de uma vez só. Claro que não dá. Evidente que não dá. Ali, você vai fazer a primeira vez o desgaste do dente. Trata aquilo, faz aquilo lá. Foca. Tem que focar em alguma coisa. Não pode sair também atirando em tudo quanto é lado, né? Porque a gente sempre precisa pensar. A gente tem que focar numa coisa e atinge aquele foco.
Ok, você foi preciso. Mais tarde você pode ir fazendo, estudando, estuda, analisa, medita sobre aquilo e vai fazendo. Próxima vez que o paciente abre um pouco o seu leque. Antes você tinha um foco só, agora, puxa, agora tem dois, né? Mas dá para tirar, né? Agora você vai virar ninja, porque antes você atirava uma flecha só. Agora você põe duas flechas e atira duas flechas nos alvos. E você vai aumentando esse número de flechas e número de alvos cada vez mais. Daqui a pouco você tá que nem... Tem um lá, né, que atirava 10 flechas, atingia 10 alvos diferentes. Vai chegar num ponto assim? Claro que vai, mas tudo isso é diagnóstico. E você quer aprender mais sobre medicina chinesa, sobre acupuntura? Então inscreva-se lá nos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Vai lá, entra lá. Tem o endereço, tá aqui embaixo. Entra lá e conheça nossos canais. E além, faça o nosso CCC. Curta, compartilhe e comente nos nossos canais. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua participação e até o próximo.